Bom, bem-vindo pessoal. Essa é a segunda aula. Eu devia ter gravado essa aula a semana passada, mas acabei não conseguindo. Estou gravando agora. Bom, só recapitulando a nossa primeira aula, né? Essa é só mostrando esse diagrama e número 1 que aparece aqui nesse diagrama. Esse número 1 aqui é o nosso ancestral universal comum. Então, o que eu disse na aula foi que todos nós descendemos de um indivíduo procariota, e procariotas são aqueles indivíduos que não formaram núcleo celular ainda, e esse procariota foi se complexando, se tornando um eucariota, surgiram as bactérias, arqueias e assim a vida progrediu. Esses indivíduos unicelulares e procariotas viviam num ambiente de baixa energia. Eles eram quimioautotróficos, o que significa que eles se alimentavam, entre aspas, eles obtinham energia de reações químicas de oxirredução. E essas reações de oxirredução fornecem relativamente pouca energia, então não havia energia suficiente para que se formassem estruturas de vida mais complexas. Com o passar do tempo, as cianobactérias começaram a fazer fotossíntese, começaram a liberar oxigênio, que foi utilizado para gerar energia através da quebra de uma molécula de glicose num processo chamado respiração. Esse processo energeticamente é infinitamente mais produtivo que uma redução de oxirredução não envolvendo glicose e oxigênio, e com esse aumento de energia disponível, os organismos começaram a se complexar. Essa alga da ordem Volvocalis, que existem inúmeras espécies, elas são muito interessantes para estudar a evolução da vida. Então tem esse trabalho excelente por Michoud, ou Michoud, não sei como pronuncia o nome dele, em 2007, que ele ilustra que são indivíduos unicelulares, né? Esses indivíduos já são eucariotas, não são procariotas. O próximo estágio da evolução seria os multicélulas, sem especialização, cada célula dessa exerce a mesma função que a sua vizinha. Eles talvez só tenham se unido para uma questão de defesa contra predadores. Pois o próximo passo na evolução foi a formação dessas colônias esféricas, novamente sem especialização nenhuma. Todos os indivíduos produzem, exercem exatamente as mesmas funções, não há uma divisão de trabalho. Então, cada indivíduo desse, ele tem as suas funções somáticas e as suas funções reprodutivas. Aqui nós já vemos uma colônia esférica, já com especialização, ou seja, algum gene altruísta. O gene altruísta é aquele que altruisticamente ou gentilmente ele fala: pessoal, deixa aqui que eu cuido da ordem da casa enquanto vocês tratam de se reproduzir. Eu limpo o lixo, eu alimento a colônia aqui e vocês se reproduzem. E assim começou uma divisão de células entre somáticas e reprodutivas. Então, um mesmo indivíduo já não faria todas as tarefas. Havia uma divisão de tarefa. Essa divisão de tarefa levou a uma especialização maior ainda, e aqui é uma espécie da Volvocalis, que esses pontinhos pequenos são células somáticas e esses pontos maiores aqui são essas células maiores aqui são células reprodutivas, essas células menores aqui são células somáticas. Obviamente que a vida, como nós entendemos, é algo muito mais complexo que isso, tem toda uma definição filosófica, antropológica, que eu não vou entrar por absoluta falta de conhecimento, mas aqui foi uma explicação muito rápida
de como a vida se formou e principalmente como houve uma divisão de trabalho tornando a vida mais complexa. Essa é a principal mensagem aqui desse slide. Interessante também mostrar que esse trabalho publicado aqui em 2017, desculpa, por Armin Haumann, ele mostra, ele sequenciou o genoma de várias espécies desse gênero Vovocalis e mostrou que você não precisa uma revolução genômica para que células passem a agir somaticamente e outras cuidar da reprodução. Não é nenhum milagre genômico essa evolução das células para uma especialização de trabalho. Seguindo-se essas células, essa especialização, eu coloquei aqui a evolução dos humanos a partir de uma única célula, né? A evolução continuou e nós acabamos formando o gênero Homo, o qual o Homo sapiens se encaixou. Então essa não é o tema principal da nossa disciplina, mas fica aqui esse belo desenho, essa bela figura ilustrando a evolução da vida no planeta. Mas o que eu queria tratar hoje, a aula de hoje, é que a vida evoluiu no planeta nesses últimos 3,5 bilhões de anos, desde que surgiu, que foi encontrado o primeiro microfóssil, né, o mais velho, com 3,5 bilhões de anos. Então podemos dizer que hoje a vida, a gente estima que a vida começou há 3,5 bilhões de anos. A aula de hoje, o principal objetivo dessa aula é mostrar que não foi uma trajetória linear de evolução, de complexação a vida se tornando mais complexa. Na verdade, se você comparar com uma estrada, a vida com uma estrada, nós encontramos vários buracos, vários quebra-molas, várias lombadas que levaram a grandes extinções da vida, né? Nós temos registradas até hoje 5 extinções. A última foi aquela que matou os dinossauros, os dinossauros que não pertencem em inglês eles chamam no avian dinosaur, dinossauros que não eram os ascendentes das aves modernas, né? E hoje já se pensa que, como nós vamos mostrar no fim da aula, que nós estamos a caminho da 6ª extinção. E a 6ª extinção é a primeira e única até hoje causada pelo homem. Mas antes de a gente chegar nessa 6ª extinção, vamos primeiro mostrar que há cerca de 2,5 bilhões de anos surgiram as cianobactérias, que tornaram possível uma vida mais complexa, jogando oxigênio na atmosfera e esse oxigênio sendo utilizado para queimar moléculas orgânicas e gerar uma quantidade de energia muito grande. E essa explosão de vida, esse começo da vida, melhor dizendo, levou a acontecer o que nós conhecemos como snowball, a Terra se tornando uma grande bola de neve. Essa primeira bola de neve se formou há 2,3 bilhões de anos e ela foi causada pela fotossíntese da cianobactéria. Então é interessante que ao mesmo tempo que as cianobactérias promoveram uma complexação na vida e no tipo de organismos, no primeiro momento elas causaram um grande distúrbio na Terra. Porque com a fotossíntese, um rejeito da fotossíntese é o oxigênio, que as células expelem. Esse oxigênio foi consumido para oxidar o ferro, formando essas rochas aqui, que são camadas vermelhas na rocha, como são chamadas, né? Mas o oxigênio produzido pela fotossíntese também foi usado para oxidar o metano, até CO2 mais água. E esse CO2 acabou sendo utilizado, consumido, no intemperismo de certas rochas silicatadas. Então veja bem, eu consumi, com o aparecimento do oxigênio, além de oxidar o ferro, eu consumi metano e consumi CO2. Ora, metano e CO2 são gases, chamados gases do efeito estufa.
eles promovem o aquecimento do planeta, refletindo as radiações do Sol que refletem na Terra e batem nesses gases e voltam de novo, formando o que nós conhecemos como efeito estufa. Pois bem, com o advento de uma injeção muito grande de oxigênio na atmosfera, esse oxigênio acabou oxidando o metano, que acabou gerando CO2, que acabou sendo consumido num processo de intemperismo, baixando muito as temperaturas, porque o efeito estufa ficou minimizado porque eu tirei CO2 e CH4 da atmosfera, o planeta acabou sendo coberto com neve. Como é que a Terra voltou, se recuperou dessa bola de neve? Ora, com essa bola de neve, a penetração de luz diminuiu, a fotossíntese acabou também diminuindo, a produção de oxigênio diminuiu, a produção de oxigênio diminuindo, metano não foi mais oxidado, metano não sendo oxidado, começou a sobrar CO2, esse CO2 lentamente, juntamente com o metano, foram aumentando na atmosfera, acabou aumentando a temperatura da Terra e esse gelo acabou sendo derretido. E aí então nós passamos por uma outra etapa muito interessante na vida terrestre, que foi a explosão que aconteceu no Cambriano. Foi a explosão de vida do Cambriano. E animais como esses aqui, isso não é, como é que chama? Games of Thrones, ou esses joguinhos de RPG que tem esses monstros, dragões. Não, isso realmente foi uma criatura que existiu no Cambriano. E a explicação mais convincente que nós temos até hoje dessa explosão de vida no Cambriano, há 540 milhões de anos atrás, foi que o advento da carnivoria. Com a quantidade de oxigênio crescendo na atmosfera, organismos mais complexos se formaram e dentre esses organismos os carnívoros. E quando você tem um carnívoro por perto, você tem que começar a se defender. Então, primeiro, você não deve ficar imóvel, porque se você ficar imóvel, você é uma presa fácil. Segundo, se você ficar imóvel, talvez seja bom você construir uma casa forte. Aí você faz o que? Constrói uma carapaça. E se você não consegue construir uma carapaça nem se deslocar, o que você faz? Você se enterra, que é uma maneira também de você se proteger. Então, com o advento dos carnívoros, uma pressão de seleção sobre o meio, essa pressão de seleção originou esses diferentes elementos que estavam, diferentes tipos de vida que estavam tentando se proteger desse big carnívoro aqui, desse grande carnívoro. E tanto é verdade que esse trabalho do Sperling em 2013 mostra um aumento no táxons de carnívoros com o passar do tempo, principalmente aqui entre a era entre o tempo Ediacaran e Cambriano, aumenta o número de carnívoros e essa carnivoria foi possível porque o oxigênio aumentou na Terra, o oxigênio aumentando na Terra, ele acaba oxidando urânio, que a quantidade de urânio também acabou aumentando, uma prova indireta da oxigenação da atmosfera e do aparecimento dos carnívoros. Então houve a explosão de vida do carnívoro, e aqui vocês podem ver um desenho mostrando a evolução entre a era Ediacaran e o período Cambriano. Vocês veem aqui, olha, uma pobreza de vida, sendo que devagarzinho essa pobreza, a vida vai se enriquecendo, formando-se vários tipos de organismos. Alguns formaram conchinhas, outros começaram a andar e outros começaram a se enterrar, simplesmente para fugir desse carnívorozinho aqui. Então, provavelmente a explosão de vida no Cambriano surgiu por causa da carnivoria que foi permitida pelo aumento do oxigênio através das cianobactérias. Nós vamos ver as cianobactérias e o ciclo do oxigênio com detalhes em uma aula futura.
Depois da primeira explosão de vida do Cambriano, houve a primeira extinção. Essa primeira extinção, ela foi no Ordovociano, 444 milhões de anos atrás. Ela acabou com 86% das espécies marinhas, que não existiam ainda espécies terrestres. E o que aconteceu foi o soerguimento das montanhas Apalaches. Quando você forma uma nova montanha, você expõe um monte de rocha fresca, inclusive rochas silicatadas. E o CO2 que estava na atmosfera reage com essas rochas silicatadas. O CO2, juntamente com a água, formam um ácido fraco, que é o ácido carbônico, e atacam, entre aspas, essas rochas. Então o CO2 é consumido nesse processo aqui de intemperismo dessas rochas silicatadas que foram expostas recentemente pelo soerguimento do Apalache. Com a retirada de CO2 da atmosfera, como vocês sabem, o CO2 é um gás causador do efeito estufa, houve um esfriamento do planeta, essas rochas silicatadas foram cobertas por gelo, foi a segunda, então aí formou-se a segunda bola de neve. O gelo cobriu essas rochas silicatadas, o CO2 não conseguiu mais reagir com essa rocha silicatada, então o CO2 lentamente começou a se acumular na atmosfera e o planeta voltou a se aquecer e a vida voltou novamente, devagarzinho, aos seus índices, à sua frequência anterior. Essa aqui é um exemplo de um organismo que foi extinto durante essa nossa primeira extinção, um organismo marinho. E aí nós passamos para a segunda extinção. Mas antes da segunda extinção, olha aqui, ó, é bom lembrar vocês que em torno de 410 milhões de anos atrás surgiram as plantas terrestres. As plantas se estabeleceram na Terra. As plantas saíram do oceano e se firmaram na Terra. Esse é um evento espetacular na Terra, mas houve um feedback, como falam hoje, um feedback negativo. Eu não entendo. Feedback para mim já é negativo, mas enfim, houve um feedback que no final do Devoniano, 375 milhões de anos atrás, 75% das espécies, principalmente, um exemplo é os trilobites, eles sumiram da face da Terra. E o interessante é que as plantas vasculares e suas raízes ajudaram enormemente a formação dos solos como nós conhecemos hoje. Com isso, uma grande quantidade de nutrientes foi disponibilizado nesse solo. E esses nutrientes foram carreados pelo oceano. E no oceano acabaram causando o efeito da eutrofização. O que é eutrofização? Uma grande quantidade de nitrogênio e fósforo chegam no corpo d'água por algum motivo, ou esgoto, como acontece hoje, ou com o advento das plantas, raízes e solo, e há uma explosão de vida. Só que essa vida, depois que esse oxigênio é consumido, ela morre. Quando ela morre, ela é decomposta. Ela é decomposta utilizando o oxigênio. Então, todo esse oxigênio acaba sendo consumido no processo de respiração, de decomposição dessa matéria orgânica. Com a retirada do oxigênio, o que acabou acontecendo foi que aqueles organismos que dependiam do oxigênio acabaram morrendo. E o que aconteceu também, além disso, é que novamente as plantas fazendo fotossíntese retiraram uma grande quantidade de CO2 da atmosfera, esfriando o planeta, dando condições para que surgisse uma segunda bola de neve. Eu tinha falado segunda antes, mas então acho que talvez aqui esteja errado. Essa é a terceira bola de neve. Então, as plantas causaram eutrofização, o oxigênio diminui drasticamente, o oxigênio diminuindo e com a retirada de CO2, o oxigênio diminuindo drasticamente no oceano já matou um monte de gente. Com a fotossíntese, a retirada de CO2 aumentou, porque as plantas, além dos organismos marinhos, as plantas também começaram a fazer fotossíntese, então a retirada de CO2 da atmosfera passou a ser maior, esfriando a Terra e formando uma segunda bola de neve, matando muita gente.
Aqui é um exemplo de uma floresta antiga, uma das primeiras florestas formadas. E é interessante, essas foram algumas criaturas que sumiram da Terra nessa terceira extinção. Já tinham esses peixes aqui, olha, enormes e bastante assustadores, né? Isso é um peixe, de novo, isso é uma ilustração científica. É uma ilustração com base científica, não é Games of Thrones ou, sei lá, esses dragões que aparecem em todo o filme. Não, são organismos que existiram mesmo, apesar dele ter uma cara de mal aqui, parece um ser humano malvado, essa não, é uma reprodução séria, uma reprodução científica. E aí nós passamos para narrar a terceira extinção, né? Essa terceira extinção ocorreu há mais ou menos 250 milhões de anos atrás, no final do Permiano, e essa foi o chamada The Great Dying, ou a Grande Mortandade. 96% das espécies marinhas sumiram e 70% das espécies terrestres também sumiram. Pensando em extinção, foi a maior extinção já vista no planeta Terra. Houve uma mega erupção vulcânica próxima da Sibéria, que lançou uma quantidade enorme de CO2 na atmosfera. Num primeiro momento, com o CO2 na atmosfera, o que aconteceu? Aumentou a capacidade de efeito estufa. O que aconteceu? A Terra cresceu. Com esse aumento da temperatura, houve maior formação de metano, houve maior difusão do metano que estavam presos nos sedimentos marinhos para a coluna d'água. Esse metano indo à atmosfera ajudou a aumentar ainda mais o efeito estufa. Com esse aumento de metano e a perda desse metano para da atmosfera, parte do oxigênio foi gasto para oxidar esse metano. O oxigênio caiu, afetando formas de vida que dependiam do oxigênio. E para complicar mais a história, com o aquecimento, a circulação do oceano foi alterada. A circulação do oceano sendo alterada, de uma certa forma, acabou causando um acúmulo de H2S. As bactérias reduzem o sulfato a H2S. Com a alteração da circulação, esse H2S acabou se acumulando em certos pontos do oceano e o H2S é tóxico para vários organismos. Então, isso foi a tempestade perfeita. Vários processos geoquímicos e biológicos acontecendo ao mesmo tempo que levaram a essa enorme mortandade. Tudo começou com uma enorme erupção vulcânica próxima da Sibéria, que injetou muito CO2 na atmosfera. Com o aumento atmosférico, da temperatura atmosférica causado pelo aumento de CO2, a produção de metano aumentou. A produção de metano aumentando, o oxigênio ataca esse metano na oxidação, mas como tinha muito metano, consumiu um monte de oxigênio, ainda sobrou metano. Como sobrou, quando decresceu o oxigênio, vida que dependia do oxigênio começou a desaparecer. Com o aquecimento houve uma circulação alterando a circulação do oceano. Como falta o oxigênio, o sulfato foi reduzido a H2S, e esse H2S, por falta de circulação, acabou sendo acumulado no oceano, e o H2S, sendo tóxico, acabou matando ainda um número maior de organismos. Então, novamente, foi a tempestade perfeita. A terceira extinção foi a pior que a Terra já viveu. Esses são fotografias de espécies animais que sumiram, né? Essa espécie aqui, olha, eu não lembro o nome dela agora, será que é trilobite? Não lembro o nome desse bichinho, mas esse foi um bichinho emblemático que sumiu nessa terceira extinção. Aqui é um exemplo de como era o fundo oceânico antes da terceira extinção e como ele ficou. Ou seja, um grande empobrecimento de vida. Essa terceira extinção foi tão catastrófica que elas ficaram marcadas nas rochas.
Olha, aqui ó, aconteceu a extinção. A rocha era dessa forma, olha, tinha um monte de carbono aqui formado nas rochas. Essa cor mais preta desse calcário aqui. Olha, depois da extinção, parece que não sobrou nada. As rochas mudaram de cor, de textura depois dessa grande extinção. Então a extinção foi tão grande que ficou marcada nas próprias rochas. Aqui antes da extinção, aqui depois da extinção. Então nós entramos, depois dessa terceira extinção, nós entramos na quarta extinção, que é a mais conhecida de todas. Ela aconteceu no final do Triássico, 200 milhões de anos atrás. Ela acabou com 75% das espécies. As causas não são muito conhecidas, provavelmente vulcanismo liberando partículas de CO2. No primeiro momento, os vulcões liberam alguns tipos de vulcão, liberam partículas e essas partículas esfriam a atmosfera porque elas cobrem o Sol, mas depois essas partículas assentam e sobra o CO2. E o CO2 aumentando, como vocês sabem, a médio prazo ele acaba levando ao aquecimento. O aumento do CO2 acaba aumentando a acidificação dos oceanos, como nós vamos ver numa aula futura. Essa acidificação prejudica vários tipos de organismos, principalmente aqueles que têm uma carapaça calcária. Esse aquecimento leva a uma modificação na circulação do oceano, levando, como já visto no slide passado, a hipoxia, o decréscimo de oxigênio dissolvido, afetando uma outra gama de organismos que dependem do oxigênio. Apesar de ser pouco conhecida, essa quarta extinção foi importante porque ela abriu caminho para o aparecimento dos dinossauros na Terra. Os dinossauros, por sua vez, foram vítimas da quinta extinção. A extinção no final do Cretáceo, 66 milhões de anos atrás, 66 a 56 milhões de anos atrás, 75% das espécies dos dinossauros não aviários, que são os dinossauros que não foram os ancestrais das árvores, eles sumiram. E o impacto a causa dessa extinção não foi aumento ou diminuição de CO2 ou gases de estufa na atmosfera, mas sim um impacto de um meteoro na Península do México, que esse impacto teve uma força de 1 milhão de bombas atômicas. Esse meteoro chegou à Terra com uma velocidade de 20 km por segundo e ele fez uma cratera, uma circunferência de 100 km e 30 km, o diâmetro da circunferência, 100 km e 30 km de profundidade. A essa velocidade, 20 km por segundo, se você multiplicar segundo por 3.600 para dar km por hora, vezes dá 72 mil km por hora. Então, o tempo de reação seu, mesmo você sabendo que vem um meteoro desse, é de 5 minutos, vamos dizer. Você não tem tempo para reagir. Esse impacto jogou uma quantidade de debris na atmosfera enorme. O Sol simplesmente sumiu. Com a falta do Sol, os organismos fotossintetizantes sumiram, o que acabou acarretando a morte de todos os seres detritívoros, uma grande parte dele os dinossauros. Esse foi um dos... Aqui foi a cratera, eu não sei falar isso, acho que é Chicxulub, alguma coisa assim, onde foi o impacto desse meteoro, né? Aqui uma das espécies extintas de dinossauro. E só para mostrar para vocês que esses são os dinossauros que não foram extintos, porque eles não eram herbívoros, eles são parentes das nossas aves atuais, das nossas galinhas, dos nossos perus, né? Os que sumiram foram esses aqui, né? Foram principalmente os dinossauros herbívoros. Dentre esses dinossauros chamados aviários está o temível Velociraptor, né? Que se você for bem ver o filme Jurassic Park, olhar uma galinha, o Velociraptor é meio parecido com a galinha. Mas na verdade, o Velociraptor era muito menor do que apareceu no filme e ele tinha pena.
Então, o verdadeiro Velociraptor provavelmente parecia com isso aqui, ele tinha tamanho de um cachorro poodle, né? Mas já o cachorrinho poodle é chato, né? Você imagina um cachorrinho poodle agressivo como o Velociraptor mordendo seu calcanhar. Acho que não seria nada agradável. Bom, para terminar, desculpa, antes de terminar essa aula, hoje, agora nessa última década, começaram a existir provas científicas contundentes que, além do impacto do meteoro, houve também um mega vulcão nessa região da Índia chamada Deccan Traps. E com esse vulcão, além dos debris que foram jogados na atmosfera pelo impacto do meteoro, também parece que foi jogado uma grande quantidade de debris, mas não por impactos de meteoro, sim por uma erupção vulcânica nessa região da Índia. Assim, caminhando para o fim da aula, eu insisto que vocês assistam esse filme que tem no YouTube sobre uma animação sobre o impacto desse asteroide na Península Mexicana. É uma ilustração belíssima, tentando se aproximar o máximo da realidade. Então eu insisto para que vocês assistam esse filme. E colocar essa pergunta, né? Se nós já estamos caminhando para a sexta extinção. Quem primeiro levantou essa bola foi essa jornalista Elizabeth Kolbert, nesse livro maravilhoso chamado A Sexta Extinção, que eu peço a vocês que leiam. É um livro interessantíssimo. Não posso obrigá-los a ler, mas espero que vocês leiam. E essa sexta extinção é a primeira causada pelo homem. Todas as anteriores foram causadas por processos geoquímicos ou biológicos não ligados ao homem. Essa não, essa sexta extinção é por perda de habitat. É a primeira e única extinção causada por nós, Homo sapiens. E como, pessoal, vou pedir licença a vocês, esse fim de semana foi o encontro anual da minha república e nós passamos um fim de semana muito agradável juntos. Eu queria humildemente dedicar essa aula aos meus amigos da nossa república, da extinta República Contra Tantos. Um abraço a todos, pessoal, e obrigado pela atenção.